Bem-vindos nesse webinar sobre as bolsas do Conselho Europeu de Pesquisa, o ERC na sua sigla em inglês. As bolsas do ERC são abertas aos pesquisadores do Brasil e do mundo todo. Agradeço a presença dos nossos panelistas, a começar pela Laura Maranha, que é oficial de políticas no setor de pesquisa e inovação da Delegação da União Europeia no Brasil. Agradeço a Thelma Carvalho, gerente científica do ERC em Bruxelas, e aproveito para agradecer o ERC pela coorganização do evento de hoje. Agradeço também ao pesquisador Eduardo Lee, que é titular de uma bolsa do Conselho Europeu e que vai se juntar em alguns minutos. Elisa Nátola também, que é conselheira para a cooperação da União Europeia-Brasil no Conselho das Fundações de Amparo à Pesquisa, o CONFAP. O evento vai ter duração de 1h30. Temos muitas informações para vocês, mas vocês terão acesso tanto à gravação quanto aos slides de cada panelistas. Sem mais demora, eu gostaria de dar as palavras para a Laura Maranha para as suas palavras de aberturas. Obrigada, Charlotte. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de dar boas-vindas também em nome da Direção-Geral de Pesquisa e Inovação da Comissão Europeia e do setor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Delegação da União Europeia no Brasil. Eu cumprimento a Thelma Carvalho, que é representante do Conselho Europeu de Pesquisa, o ERC, também a minha colega Charlotte Gravitz, representante da Euraxis pela iniciativa do evento, junto com o ERC, e o Conselho das Fundações de Amparo à Pesquisa, o CONFAP, que é um grande parceiro da União Europeia, representado hoje pela Elisa Nátola. A participação de um bolsista brasileiro do ERC sempre enriquece muito os eventos, com as suas experiências e dicas práticas para aqueles que almejam submeter uma candidatura. Então, cumprimento também o Eduardo Lee. O ERC é aberto ao mundo, como a Charlotte já mencionou, e integra o novo programa de pesquisa e inovação da União Europeia, que é o Horizonte Europa, de 2021 a 2027. O programa encoraja fortemente a colaboração internacional. Lembramos que os pesquisadores brasileiros podem participar dos editais do ERC e são totalmente elegíveis a generosas bolsas do programa. É com grande satisfação que nós vemos cada vez mais candidaturas apresentadas por pesquisadores de nacionalidade brasileira que demonstram interesse despertado por essas excelentes oportunidades do Conselho Europeu de Pesquisa. Eu gostaria também de ressaltar o papel do coordenador da Rede Brasileira de Pontos Nacionais de Contato, o professor Moacir Martucci, da Universidade de São Paulo, e também da Ponto Nacional de Contato do Conselho Europeu de Pesquisa, Cecília Matsumura, da PoliUSP. Até o momento, nós tivemos 11 pesquisadores principais de nacionalidade brasileira que obtiveram fomento do European Research Council do Conselho Europeu de Pesquisa. Eles e elas estão hospedados por universidades de prestígio e organizações de pesquisa na Europa. Mas os pesquisadores brasileiros também podem integrar os grupos de pesquisa já formados, isso por meio do acordo de implementação que foi assinado com o CONFAP em 2016. De 2016 a 2019, 71 pesquisadores brasileiros visitaram as equipes do Conselho Europeu de Pesquisa neste contexto desse acordo de implementação com o CONFAP. Na última chamada, que foi lançada pelo CONFAP e pelo CNPq no final do ano passado, 17 fundações estaduais de amparo à pesquisa, ou as FAPs, aderiram para apoiar os seus pesquisadores no âmbito desse acordo de implementação. A gente espera também que os pesquisadores brasileiros façam parte de uma bolsa chamada Synergy, que permite que até 4 pesquisadores trabalhem juntos em um projeto ambicioso. Um deles pode estar sediado fora da Europa, e dada a excelência da pesquisa brasileira e também das infraestruturas de pesquisa, a gente acredita que tem todas as chances dos pesquisadores brasileiros participarem dessa bolsa. Eu espero que o evento seja proveitoso, desejo sucesso aos pesquisadores que têm buscado novos desafios e oportunidades para suas carreiras, e fico à disposição aqui na Delegação da União Europeia. Obrigada. Obrigada, Laura. E deixa eu apresentar a nossa seguinte panelista, enquanto ela compartilha a sua tela. Thelma Carvalho é gerente científica na agência executiva do ERC. Ela coordena o painel Engenharia de Sistemas e Comunicação e hoje vai apresentar o Conselho Europeu de Pesquisa, seus fomentos e o processo de candidatura. Thelma, a palavra é sua. Obrigada, Charlotte. Obrigada a todos por estarem presentes neste webinar e obrigada também por me darem essa possibilidade de fazer a apresentação das oportunidades de financiamento do Conselho Europeu de Pesquisa e também vos direi sobre o processo de submissão e avaliação
de propostas. O meu nome é Telma Carvalho e, tal como Charlotte disse, eu sou gestora científica de um dos painéis no ERC. Quando me pediram para fazer este seminário, eu pensei quais a informação que deveria compartilhar com vocês. Então, organizei a minha apresentação focando nos pontos que vou passar a mencionar. Dir-vos-ei sobre o tipo de bolsas que nós temos para oferecer no Conselho Europeu de Pesquisa. Farei algumas considerações que todos aqueles pesquisadores que pretendem preparar uma proposta do ERC devem fazer antes de iniciar o processo de preparação da proposta. Dir-vos-ei algumas dicas como preparar uma proposta para que ela seja bem sucedida e também vos explicarei o processo de avaliação das nossas propostas. Finalizarei a apresentação com a indicação das oportunidades futuras de financiamento. Como vocês podem ver neste esquema, o processo de preparação até obtenção de uma bolsa do IRC requer algum tempo, mas uma vez feito, a probabilidade de ter essa bolsa é bastante elevada. Então, nós damos bolsas individuais a pesquisadores que estão localizados em qualquer parte do mundo. Na realidade, aquilo que nós queremos é atrair os melhores pesquisadores no mundo para virem trabalhar na Europa connosco. Os nossos projetos são, portanto, projetos pioneiros, que têm um risco bastante elevado, mas também, caso venham a ser bem executados e tenham sucesso, o ganho é bastante elevado, ou seja, a quantidade de conhecimento que é produzido além do estado da arte é muito significativo. Os nossos projetos podem ser submetidos em todas as áreas do conhecimento, desde as ciências da vida, passando pelas ciências físicas e engenharias e terminando nas ciências sociais e humanidades. Como eu disse, nós, então, ajudamos os diferentes pesquisadores que estão em diferentes áreas das suas carreiras. Por exemplo, o Starter é um pesquisador que obteve o seu doutorado entre 2 a 7 anos atrás, terá que trabalhar no projeto durante 50% do seu tempo, terá uma bolsa com um valor máximo de 1,5 milhões de euros e poderá eventualmente também candidatar-se a um orçamento adicional de 1 milhão de euros, se, por exemplo, quiser comprar um equipamento bastante caro, se quiser ter acesso a instalações científicas de grande envergadura, se pretender fazer trabalho de campo ou tiver uma parte experimental bastante custosa, poderá também requerer este milhão extra de euros. E muito importante para vocês, se pesquisadores estão fora da Europa e querem vir desenvolver as vossas atividades e as vossas carreiras de pesquisa na Europa, então terão automaticamente um incentivo de 1 milhão de euros. Eu voltarei mais tarde a frisar este aspecto durante a apresentação, mas eu penso que isto é algo que vos interessa bastante, uma vez que é um incentivo financeiro que nós colocamos ao vosso dispor. As bolsas têm uma duração de máxima de 5 anos e, associado às bolsas individuais, vocês poderão também candidatar-se às bolsas prova de conceito, que são bolsas pequenas, com um orçamento de 150 mil euros, e o objetivo destas bolsas é o de testar o potencial de mercado de algumas das ideias que foram pesquisadas e estão sobre análise na vossa bolsa. E, finalmente, claro, vocês terão que passar 50% do vosso tempo na Europa. Esta é a condição que é necessário ser garantida para que vocês sejam elegíveis para uma bolsa starting. Também temos as bolsas para os consolidator, que são pesquisadores que já obtiveram o seu doutorado entre 7 a 12 anos atrás, portanto são pessoas que já estão no nível mais avançado das suas carreiras de pesquisa e elas terão que dedicar 40% do seu tempo ao projeto de investigação, terão um orçamento superior ao anterior, estamos a falar, portanto, em 2 milhões, bolsas bastante generosas, como a Laura teve a oportunidade de referir. Como anteriormente, existe 1 milhão de euros que pode ser adicionado aos 2 milhões, pelas razões que eu mencionei, e terá um programa que irá ser submetido também uma duração total de até 5 anos. Também, e uma vez mais, as provas de conceito ou os projetos de prova de conceito estão associados a este tipo de bolsa e terão que passar igualmente 50% do seu tempo
na Europa. E, finalmente, também temos bolsas para pesquisadores que já são considerados verdadeiros líderes no seu campo de pesquisa e, portanto, aquilo que eles obtiveram nos últimos 10 anos da sua atividade é algo de bastante louvável e apreciado e é, digamos assim, uma referência no seu campo de pesquisa. Eles terão que dedicar 30% do seu tempo à bolsa, terão uma bolsa com um valor ou com um orçamento máximo de 2,5 milhões e poderão, na mesma, tentar concorrer ao 1 milhão extra que está lá disponível pelas razões que eu acabei de mencionar, que são 4, também eles terão que passar 50% do seu tempo na Europa. A bolsa tem uma duração máxima também de 5 anos e também, neste caso, existe os POCs, ou os projetos prova de conceito associados a este tipo de bolsa. Isto leva-me ao próximo slide, em que eu vou mencionar as bolsas de sinergia. Tal como a Laura disse, estas bolsas são aquilo que nós costumamos dizer abertas para o mundo. Quer isto dizer que é possível de ter um pesquisador que participa fora da Europa, no vosso caso, do Brasil. Vocês poderão continuar no Brasil a desenvolver a vossa carreira de pesquisa e trabalhar com os pesquisadores que estão localizados na Europa. Essa equipa poderá ser constituída entre 2 e 4 pesquisadores que podem estar em diferentes níveis das suas carreiras de pesquisa, mas terão que trabalhar de uma forma muito específica juntos. Isto quer dizer, terão que trabalhar de modo a que, sendo o projeto bem realizado, aquilo que eles vão obter é muito superior e vai muito além do trabalho, do simples trabalho de cooperação. Quer isto dizer que a sinergia é um aspecto bastante crítico e que é intensamente avaliado durante o processo de avaliação destas bolsas, porque nós queremos efetivamente que a equipa trabalhe de uma forma sinergética. Estes não são, isto é bastante importante que fique claro, projetos de cooperação, vai muito além disso. O orçamento total é de até 10 milhões e existindo 4 milhões extra no total, se tivermos 4 pesquisadores envolvidos, e as razões para pedir este 1 milhão extra são as razões que eu mencionei anteriormente. Estes projetos têm uma duração de 6 anos, porque estes projetos são ainda mais ambiciosos e complexos de executar do que as bolsas individuais que eu falei, e todos os pesquisadores envolvidos terão que ou dedicar 30% do seu trabalho a esta bolsa do IRC. E à parte do pesquisador que fica fora da Europa, todos os restantes terão que passar 50% do seu tempo no espaço europeu. O meu próximo slide indica-vos aquilo que eu acho que é bastante importante para vocês. Aquilo que eu tentei fazer foi dar-vos aqui, aliciar-vos a virem para a Europa e para continuar a desenvolver as vossas carreiras de pesquisa. Como nós já dissemos, existe então 1 milhão de euros disponíveis para vocês, para vos ajudar a ter e a começar ou a continuar a vossa carreira de pesquisa na Europa. Também bastante importante, como foi falado já por mim e também pela Laura, vocês podem manter a vossa afiliação com as universidades onde estão neste momento a desenvolver a vossa pesquisa. Se concorrerem para uma bolsa de um starter, um consolidator ou um advance, terão que mudar-se para a Europa. No entanto, se for a sinergia, poderão continuar estabelecidos onde estão. E, bastante importante também, referido pela Laura, vocês são elegíveis como membros para trabalhar com equipas neste momento já financiadas pelo Conselho Europeu de Pesquisa. Outro aspecto bastante importante e uma particularidade das nossas bolsas é a sua portabilidade. Quer isto dizer que o pesquisador tem a possibilidade, caso não esteja contente e ache que as condições para desenvolver o seu projeto de pesquisa não estão reunidas, pode encontrar outra universidade ou instituição e mudar a sua bolsa para essa nova instituição. No próximo slide eu indicar-vos-ei que nós estamos à procura de projetos de fronteira, na fronteira do conhecimento, ou seja, esses projetos podem ser multi ou interdisciplinares,
são sempre projetos pioneiros que estão a tentar abordagens novas, inovativas, não convencionais e que têm um potencial bastante grande para desenvolver inovações científicas. No próximo slide, eu indicarei que vocês têm que estar prontos para a luta. Isto é, efetivamente, uma fase em que vocês terão que fazer um determinado conjunto de perguntas a vocês mesmos, como: porque eu? Será que eu estou preparado para embarcar nesta aventura de preparar uma proposta do IRC e, eventualmente, que esta seja bem sucedida e começar a minha carreira de pesquisa com o suporte ou com o fomento do IRC? Tenho que também ver se são elegíveis para a bolsa que pretendem ter e acharem de forma bastante clara que vocês são um candidato que é forte para concorrer com os outros candidatos que estão também eles a tentar a sua sorte e obter uma bolsa do IRC. Têm, portanto, que recolher a informação, têm que estar conscientes do trabalho que existe ao nível do estado da arte, têm que conhecer os vossos competidores, têm que ter uma proposta em que claramente vocês vão para além do estado da arte e que vos ponha ao mesmo nível ou numa situação de vantagem em relação aos vossos competidores. Claro que tem todo o interesse se vocês neste processo conseguirem ter os conselhos de um bolsista do IRC. Neste caso vamos ter o Eduardo a dizer-nos algumas dicas que ele seguiu para que a sua proposta fosse bem sucedida e obtivesse a bolsa para desenvolver a sua atividade na Europa. Têm que estar preparados para integrar comentários críticos de outros investigadores na vossa rede de contacto para que a proposta seja uma proposta mais forte e também podem excluir alguns pesquisadores que vocês considerem com os quais existe alguma rivalidade. Têm essa possibilidade de fazer isso antes de embarcarem nesta aventura que é preparar uma proposta do IRC. Terão, claro, que ler todos os guidelines e familiarizar-se com a nossa plataforma de submissão de propostas. Isto leva-me ao meu próximo slide, em que eu fiz questão em de colocar este slide, porque penso que é bastante importante que o sucesso de uma bolsa do IRC ou de uma proposta a ser submetida ao Conselho de Pesquisa Europeu é constituída por duas partes. O pesquisador, que ele próprio tem que ser forte e considerar-se entre os melhores dentro do seu campo de atividade e considerando, claro, os pesquisadores que estão num estágio da sua carreira semelhante, e depois temos a ideia. Essa ideia tem que ser realmente criada pelo pesquisador, tem que ser explorada, tem que ser experimentada, tem que ser refinada, de modo a que ela tenha realmente uma originalidade e um potencial superior àqueles que estão também eles a tentar obter uma bolsa no IRC. O meu próximo slide leva-me então ao primeiro slide de uma série em que vamos falar do processo de escrita de uma proposta IRC. Então, as nossas propostas têm uma parte administrativa e têm uma parte científica. A parte científica é constituída por duas partes, a parte B1 e a parte B2. Na parte B1, nós aquilo que queremos é que o painel e os membros do painel estejam curiosos para saber mais sobre a proposta, e na parte 2 nós temos que fazer a descrição exatamente de como é que nós queremos que o projeto se venha a desenrolar. Então a pergunta é: quando eu tenho que começar a escrever uma proposta, eu devo começar a escrever primeiro a parte B1 ou primeiro a parte B2? Possivelmente ambas as partes deverão ser escritas ao mesmo tempo, mas no próximo slide verão que há determinados componentes que estão ou que deverão estar associados à parte B1 e à parte B2. Se considerarmos a parte B1, será então uma parte que tem que ser escrita para garantir que
vocês conseguiram despertar a curiosidade no painel para que o painel vos convide então para a entrevista, ou seja, tem que fazer uma referência clara ao estado da arte, tem que explicar onde é que está a originalidade da vossa proposta, tem que explicar a vossa abordagem científica, de preferência já mencionar alguns resultados preliminares para que o painel tenha confiança de que vocês poderão levar o vosso projeto a bom porto e conseguir atingir os objetivos da vossa proposta. E também a parte B1 terá que fazer referência ao vosso currículo vitae. A parte B2 será então uma parte científica, em que vocês vão explicar exatamente e em detalhe como é que vocês vão realizar o vosso projeto. Vocês então têm que explicar qual é a metodologia que vão utilizar, têm que ter um programa de trabalho bastante detalhado, têm que falar na equipa que vai trabalhar com vocês, têm que mostrar que estão cientes e sabem os riscos que correm, mas também têm planos em como diminuir esses riscos que estão associados à execução de um projeto bastante ambicioso. No próximo slide, então, verão que algumas dicas que nós podemos dar, aquilo que nós sempre dizemos é: sejam ambiciosos e originais na vossa proposta, expliquem as vossas hipóteses de investigação, apresentem resultados preliminares para que haja alguma garantia de que o projeto vai ser realizado e os objetivos vão ser atingidos. Como eu já disse, o projeto deve ser focado, ambicioso, sim, mas focado. Quer isto dizer, não digam nem prometam na vossa proposta que vão resolver todos os problemas associados à vossa área de pesquisa. Definam um projeto ambicioso, mas focado. Eu acho que isto é um conselho bastante importante para vocês, o que me leva, por exemplo, ao próximo conselho, que é: não tentem, por exemplo, vender em demasia o vosso projeto, ou, por exemplo, não indiquem que necessitam de muitas colaborações ou muitos parceiros para desenvolver o vosso projeto. Tem que ser claro em todo o momento do processo que vocês são a pessoa que está por detrás do projeto e que, juntamente com a vossa equipa e algumas colaborações essenciais, vocês serão capazes de levar o projeto a bom porto e atingir os objetivos a que se propõem. No meu próximo slide, eu também faço referência a um aspecto bastante importante. Se submeterem uma proposta e ela não for bem sucedida, por favor, não desistam. Leiam atentamente toda a informação que vos é dada depois de terminado o processo de avaliação, reformulem a vossa proposta, integrando toda esse feedback que foi dado pelos membros de painel, ou eventualmente, se vocês passaram à fase 2, também aos peritos internacionais que foram envolvidos no processo de avaliação, reconsiderem essa informação e voltem a ressubmeter a vossa proposta. Posso dizer-vos que a taxa de sucesso de ressubmissões é muito mais elevada, portanto, vale a pena tentar uma vez mais e ressubmeter. No meu próximo slide, indicarei então como é que as propostas são avaliadas. A avaliação é feita com um sistema de painéis, aquilo que nós chamamos em inglês o Peer Reviewing System, é feita em 2 passos. Estamos a falar de bolsas de Starting, Consolidator ou Advanced. Temos então um conjunto de 27 painéis, preenchendo todas as áreas do conhecimento. Temos então 9 painéis na parte das ciências da vida, 11 painéis na parte das ciências físicas e engenharias e 7 painéis na parte de ciências sociais e humanidades. Esses painéis têm um conjunto de descritores que definem a área de excelência e a área científica de cada painel. Terão então que identificar qual é o painel mais adequado para fazer a avaliação da vossa proposta, mas em caso vocês achem que um segundo painel deve ser consultado no processo de avaliação, então devem mencionar esse segundo painel também. Mais informação na estrutura dos painéis é encontrada neste link que está aqui mencionado, e no meu próximo slide
indica-vos então aquilo que os membros de painel irão avaliar quando a proposta é submetida. Como eu disse, há duas partes, então, no processo de submeter a proposta, é a ideia e a pessoa que vai desenvolver essa ideia. Quando estamos a olhar para a ideia, aquilo que os membros de painel vão ver é até que ponto é que aquilo que está a ser proposto vai além do estado da arte. Porque é que aquilo que está a ser proposto, o tópico, a abordagem que está a ser proposta é importante e porque é que agora, caso seja um desafio que está para ser resolvido há bastante tempo, porque é que agora, com a abordagem que vocês estão a tentar ter, vocês vão ter sucesso e os pesquisadores que tentaram anteriormente não tiveram sucesso. É importante fazer esta distinção, é importante vocês dizerem os riscos para que eles tenham consciência e fiquem convencidos que vocês sabem os riscos que correm, mas também têm um plano para diminuir esses riscos. Relativamente à vossa avaliação como candidatos, eles vão verificar que vocês são a melhor pessoa para levar a cabo este projeto, também que internacionalmente vocês têm um perfil competitivo, ou seja, como eu disse anteriormente, que são reconhecidos na comunidade onde vocês desenvolvem a vossa carreira de pesquisa. E também é importante que na proposta vocês façam referência e seja claro que vocês conseguem trabalhar de modo independente e que têm experiência e potencial para desenvolver um projeto de longa duração com um orçamento bastante substancial. Então, no próximo slide, eu irei muito rapidamente passando todas as fases que envolvem os processos de avaliação de propostas. Então, começaremos com a parte, o step 1 para os startings, os consolidators e os advanced. Temos 2 passos neste caso e sempre começa o primeiro passo com uma fase remota em que os membros de painel irão ler a parte B1, como foi mencionado. Depois de terminarem isso, essa leitura individualmente, vêm a Bruxelas, fazem uma reunião e vão discutir a proposta. Depois de fazerem essa discussão, vão listar as propostas, baseado nos seus méritos, e farão a seleção de 3 vezes a quantidade de propostas que nós teremos dinheiro, teremos orçamento para financiar e farão a nomeação de peritos de renome internacional para que eles, numa fase posterior, vão também analisar as propostas. Estes sim serão peritos de renome internacional, como eu disse, na área das vossas propostas. Quando o processo é terminado, todos os candidatos que não foram bem-sucedidos receberão um relatório do painel com a apreciação do painel, assim como todos os relatórios que foram completados quando os membros do painel estiveram a trabalhar em isolamento. Isto leva-me para a fase 2, para a fase 2 do processo de avaliação, que também ela começa com uma fase remota, envolvendo então, uma vez mais, os membros do painel e também os peritos internacionais, os tais peritos de renome internacional, que são reconhecidos como verdadeiras referências na área das propostas que eles irão avaliar. Então, eles em conjunto irão ler a parte B1 e a parte B2, e depois deste processo estar terminado, então o painel vem novamente a Bruxelas e irá entrevistar todos os candidatos. Os candidatos terão então a possibilidade de clarificar algumas questões que o painel terá. Depois de terminada a entrevista, segue-se uma sessão de discussão dessas propostas até que uma nova lista de propostas é elaborada. E essa lista é elaborada em função, como podem ver no próximo slide, em função dos méritos dessas propostas. E depois de essa lista elaborada, o orçamento dedicado ao painel vai ser dado às propostas que estão nas posições cimeiras dessa lista que o painel definiu. No fim do processo, todos os candidatos receberão informação sobre as avaliações e as discussões que ocorreram para as suas propostas. No slide seguinte, gostaria de vos dizer que
Todos os painéis têm a mesma taxa de sucesso e no gráfico que está mostrado em baixo, vocês podem ver que independentemente do tempo de submissão da vossa proposta, quer isto dizer, se vocês obtiveram o vosso doutorado há pouco tempo ou há mais tempo, não, é indiferente na vossa taxa de sucesso. Ou seja, todas as pessoas, todos os pesquisadores têm a mesma percentagem de sucesso quando submetem as suas bolsas. Quer isto dizer que realmente os méritos dos pesquisadores são avaliados em função da sua progressão na carreira de pesquisa. E, claro, a universidade ou a instituição onde vocês desenvolvem o vosso projeto de pesquisa não faz parte do processo de avaliação. Isto leva-me então para o próximo slide, em que eu explicarei qual é o processo de avaliação das propostas de sinergia. Neste caso teremos 3 passos, que começa sempre com uma avaliação remota envolvendo os membros do painel e eles irão ler a parte B1. Depois de completar esta parte, virão a Bruxelas um número determinado de membros de painel. Não existem painéis neste momento e a função deste número limitado de membros de painel é o de fazer a seleção de 7 vezes a quantidade de propostas que podem ser financiadas no fim da seleção final e de as propostas serem listadas de acordo com os seus méritos. Durante esta fase, uma vez mais, os peritos internacionais de renome internacional serão nomeados e eles, então, irão, no passo 2, avaliar as propostas juntamente com os membros de painel. Uma vez mais, os candidatos que não foram bem-sucedidos recebem toda a informação que o painel usou para tomar as suas decisões. E, efetivamente, no próximo slide, então, estamos no passo 2, em que os membros de painel com os peritos internacionais irão trabalhar remotamente e isoladamente, irão ler a parte B1 e B2, depois de terminarem essa fase, virão a Bruxelas, discutirão as propostas, os membros de painel, neste momento existirão 5 painéis que são organizados em função das propostas que estão a competir umas contra as outras e será definida um conjunto de propostas que é 3 vezes superior às propostas que nós podemos, no fim do Step 3, financiar. Também, uma vez mais, todos os candidatos que não obtiveram, não foram bem-sucedidos nesta fase, receberão toda a informação baseada na qual o painel tomou as suas decisões. Existirá, então, uma outra reunião de painel em que os membros envolvidos na Bolsa de Sinergia, que podem ser entre 2 e 4, vêm a Bruxelas e vêm eles também defender a sua ideia junto do painel. Depois da entrevista decorrer, então existe uma vez mais uma discussão de todas as propostas, é elaborada uma lista baseada nos méritos das propostas e a decisão final é tomada, sendo todos os candidatos envolvidos até ao passo 3 informados se obtiveram então a bolsa ou se não obtiveram a bolsa. Então, este é o modo em como nós fazemos a avaliação das propostas, tanto de individuais, as startings, as consolidators e as advanced, assim como as de sinergia. Então, quais são as razões... 2 minutos. Sim, eu sei, obrigada. Quais são as razões que levam a que algumas propostas não sejam bem-sucedidas? Muitas vezes está relacionado com o âmbito da proposta, ou a proposta é muito limitada em termos científicos e, portanto, o seu impacto científico é muito pequeno, ou, ao contrário, a proposta é muito não focada, muito larga, e então a proposta não é considerada execuível, não é credível, ou seja, tem que ter cuidado com isso. Como eu disse, ambição sim, mas sempre de modo a que o painel ache que a proposta é efetivamente execuível. Outra das razões é porque o plano de trabalho não está devidamente elaborado, porque a análise do risco é insuficiente. Existem também
razões que levam ao não sucesso da proposta, caso, por exemplo, a competitividade do perfil do pesquisador não é forte o suficiente, ou seja, não é competitivo quando comparado com outros no seu campo de pesquisa. Também a entrevista é importante no processo de decisão, uma vez que, em alguns casos, o pesquisador não é capaz de responder claramente a todas as perguntas que o painel tem e, portanto, isso não dá confiança ao painel de que o pesquisador é realmente a pessoa responsável e será capaz de desenvolver o processo de forma a obter os objetivos que são prometidos. Isto leva-me ao meu último slide, em que eu apresento, então, as próximas possibilidades de financiamento que nós temos. Temos, então, todas as nossas bolsas, neste momento, abertas e disponíveis para recolher propostas na área, estou, portanto, a falar os starters, os consolidators, os advances e também a sinergia. Vocês veem aqui as datas finais de submissão dessas propostas. Desejo-vos muito boa sorte e deixo-vos com um slide em que é indicado alguns vídeos que vocês podem ver e que vos irão dar dicas adicionais no processo de preparação, no processo de escrever a bolsa e no processo de avaliação. Isto era tudo aquilo que eu vos gostaria de dizer. Obrigado pela vossa atenção e, claro, terei todo o gosto de responder às vossas questões futuramente. Obrigado, Charlotte. Muito obrigada, Thelma. Muitas informações. Depois vocês terão a oportunidade de sanar suas dúvidas numa sessão de perguntas e respostas no final do evento. Gostaria de convidar Eduardo Lee para o seu depoimento e agradecê-lo pela participação. Eduardo é pesquisador do Instituto de Física de Matéria Condensada, o IFIMAC, da Universidade Autônoma de Madrid, onde montou um novo laboratório, uma nova linha de pesquisa focada no estudo de transporte quântico em nanodispositivos. Desde 2017, Eduardo dirige um projeto Starting Grant, financiado pelo ERC, dedicado ao estudo de dispositivos híbridos supercondutor-semicondutor. Eduardo, a palavra é sua. Obrigado, Charlotte. Obrigado pelo convite. Dá para me ouvir bem? Dá para ver meus slides? Dá para ouvir e ver tudo bem. Perfeito, então. Deixa eu começar. A Charlotte me convidou um pouco para contar a minha experiência como pesquisador brasileiro e como pesquisador principal de um projeto ERC. Nessa apresentação, que eu quero contar um pouco, primeiramente, um pouco da minha carreira, um pouco da motivação que eu tive para pedir um projeto como esse, o impacto que isso teve na minha carreira até o momento, e, para finalizar, um pouco da minha experiência no processo de escrever o projeto e passar por todo o processo de avaliação desses tipos de projetos. Então, como a Charlotte disse, eu sou um pesquisador na Universidade Autônoma de Madrid. E antes, deixa eu contar um pouco qual foi minha trajetória. Bem, vamos ver como... Isso aqui, então. Eu inicialmente sou brasileiro e estudei na Universidade Federal de São Carlos, onde fiz minha graduação e mestrado em Engenharia de Materiais, formando em 2004. Depois, eu, na verdade, já vim para a Europa, fui para a Alemanha, onde fiz um doutorado em Física no Instituto Max Planck, em Stuttgart. Depois de alguns anos fazendo doutorado, aí fui para a França, dessa vez, para trabalhar como um pesquisador pós-doc, e passei vários anos lá, trabalhando em 2 institutos diferentes, e durante esse período, uma parte da minha experiência como pós-doc foi financiada também pela Comissão Europeia, nesse momento na forma de uma bolsa Marie Curie intra-europeia. E por fim, então, depois de vários anos como pós-doc, chegou um momento em que eu estava pensando em montar meu próprio grupo. E foi nesse momento que, primeiramente, eu recebi um convite para me mudar para Madrid, para a Universidade Autônoma de Madrid. Porém, claro, como acontece para muitos experimentalistas,
chega o momento de montar o laboratório e é necessário uma financiação. Então, foi justamente nesse momento que os projetos Starting Grant do ERC me pareceu como uma das melhores opções, e é isso que eu quero explicar um pouco. Tá? Eventualmente, em 2016, eu apliquei. No meu caso, já era o último ano possível para essa categoria de grants da ERC, e, por sorte, eu consegui a financiação. Então, desde 2017, meio de 2017, começou o meu projeto, que, como dito, é um projeto ERC Starting Grant. Não vou querer entrar em detalhes no que eu faço, eu só queria comentar brevemente para dar uma ideia das necessidades que eu tinha para montar um laboratório. Tá? E como, para mim, no meu ponto de vista, foi essencial obter uma financiação do ERC. Então, basicamente, como a Charlotte também mencionou no começo, eu trabalho com nanodispositivos, em particular com dispositivos onde a gente combina supercondutores com semicondutores de baixa dimensionalidade, e isso tem várias aplicações, não vou entrar em detalhe, aplicações em tecnologias quânticas, então existe muito estudo a respeito desse tipo de materiais, e um pouco meu projeto está direcionado nesse campo. Basicamente, mais especificamente direcionado ao que a gente chama de topologia, computação quântica topológica. Bem, como dito, não quero entrar em detalhe. Mas o que requer para fazer conseguir fazer esse tipo de pesquisa, né, experimental? Uma série de coisas, né? A gente precisa fabricar esse tipo de amostras, e para isso a gente necessita de técnicas de fabricação de última geração, que em geral se faz numa sala limpa, e que isso é muito caro. Depois, a gente faz experimentos a temperaturas muito baixas, né? São temperaturas perto do zero absoluto, e, como vocês podem imaginar também, o equipamento experimental é bastante caro. E, obviamente, para conseguir executar um projeto ambicioso, como os que a ERC pede também, é necessário montar um grupo, né? Montar um grupo de pesquisa. Somando tudo, claro, isso é um projeto que requer muitos recursos. Então, como eu falei anteriormente, os projetos do ERC Starting Grant são perfeitos para esse tipo de etapa da carreira. Como a Thelma já explicou na apresentação anterior, para esse tipo de nível, eles financiam até 1,5 milhão de euros, com um adicional de 1 milhão, na época que eu apliquei era um adicional de meio milhão, no caso de necessidade de equipamentos grandes, etc. O que eu queria fazer um comentário como isso é uma quantidade muito diferente do que se pode obter por outros meios de financiação. Então, como eu mencionei, no momento que eu estava aplicando para um projeto ERC, eu tinha me mudado para a Espanha para montar meu grupo de investigação. E as possibilidades nacionalmente, vamos dizer, não chegam nem de perto à financiação oferecida por um ERC. Como exemplo, algumas das financiações que eu obtive de projetos nacionais do Ministério, aqui na Espanha. Uma delas foi essa ajuda Ramon e Cajal, que basicamente serve para integrar jovens pesquisadores em universidades da Espanha, mas que, apesar de financiar o salário do pesquisador, oferece muito pouco para a pesquisa, né? 40 mil euros por ano. Além disso, existem projetos nacionais, onde se pode pedir, em geral, isso, claro, varia muito, varia do projeto, então eu estou colocando aqui valores que são mais usuais para a minha área de pesquisa, e baseado em conversas com colegas, é natural obter como 100 mil a 250 mil euros por 3 anos de pesquisa, que já, claro, ajuda, mas não chega de perto a 1,5 milhão de euros financiados por ERC por 5 anos. Então, por esse motivo, aqui na Espanha, para muitas linhas de pesquisa, a financiação nacional não é suficiente para montar um laboratório novo, tá? E era justamente isso que eu queria fazer. Por isso, não havia outra solução para montar um grupo como esse, senão pedindo uma
um projeto para o ERC. Como eu falei no slide anterior, claro, como as possibilidades de financiação nacionais não são suficientes muitas vezes para montar um laboratório, muitos pesquisadores não conseguem obter sua independência científica, porque não conseguem montar seu próprio laboratório. Então, o ERC realmente dá essa possibilidade. E também dá a possibilidade de que um pesquisador trabalhe na fronteira do conhecimento, mesmo em países onde a financiação para a pesquisa não é tão abundante. Tá? Então, agora eu conto um pouco como isso afetou a minha carreira particularmente. Tá? Desde que eu obtive, então, esse projeto, eu obtive suporte da minha universidade. Com isso, eles me apoiaram em obter um espaço de laboratório novo para o projeto. Houve algumas demoras burocráticas em relação a isso, e o tempo que demorou para montar o laboratório, mas desde já uns 2 anos a gente tem um laboratório montado. Aqui no centro eu mostro um equipamento principal do nosso, desse projeto, que foi financiado pelo Starting Grant. Tá? É um refrigerador de diluição que chega a temperatura de 10 mK, então isso é um equipamento caro e que realmente não poderia ser financiado por nenhuma fonte nacional de bolsas. Que mais? Bem, existe uma sala limpa no campus da Universidade Autônoma, mas tem taxas de uso muito caras, porque os equipamentos são caros. E com o ERC, então, a gente usa de uma forma bastante frequente, é essencial para o desenvolvimento da nossa pesquisa. A gente consegue fabricar, esse é um dispositivo que fabricamos aqui no nosso grupo, totalmente fabricado aqui em Madrid, e isso também nos possibilitou ter um projeto como esse. E, por fim, claro, como eu falei, montar um grupo de pesquisa. Desde que começou esse projeto, várias pessoas estiveram envolvidas, algumas já se foram, mas me possibilitou montar um grupo com um pós-doc que já está comigo quase desde o começo até agora, alguns alunos de doutorado, alguns técnicos, que esses técnicos já se foram, mas então realmente me possibilitou montar do nada um novo laboratório de pesquisa. Queria comentar também alguns outros impactos que podem ter na carreira de um pesquisador novo. Bem, esse tipo de projetos da ERC são bastante prestigiosos, então, de uma certa forma, na Europa, o número de pesquisadores com projetos de ERC é visto como uma espécie de figura de mérito, de excelência. E isso faz com que surjam mais oportunidades de estabilização. Então, realmente, isso é um ponto bastante positivo para pesquisadores jovens, e, no meu caso, realmente também contribuiu na minha estabilização, ou na próxima estabilização que eu devo ter aqui na Espanha. Para terminar, eu queria, então, comentar um pouco sobre o processo de aplicação, a minha experiência pessoal, e de uma forma até bastante, assim, existe um overlap bastante com o que a Thelma falou antes, mas eu vou tentar comentar um pouco em relação à minha experiência pessoal. Eu acho que o ponto mais importante que eu percebi durante a preparação do projeto é que a parte do projeto ter que ser um projeto ambicioso, disruptivo, né, como a Thelma estava mencionando, uma das mensagens principais é que você tem, a pessoa que está escrevendo tem que demonstrar que é a melhor pessoa para realizar esse projeto. Tá? Então, isso foi uma coisa que eu aprendi com a experiência durante a preparação do projeto. Como a Thelma também mencionou, é muito importante conversar com colegas, e é um processo longo, vamos dizer assim, a preparação do projeto. Não é uma preparação que se faça em pouco tempo. Na minha experiência pessoal, eu estive vários meses conversando com colegas, com supervisores antigos, com
e tentando meio que melhorar uma ideia inicial que eu tinha. É muito importante ter feedback dos companheiros, porque isso vai realmente adequando um pouco a ideia a uma ideia que seja factível e que, ao mesmo tempo, seja ambiciosa. Esse é um pouco que a Thelma falou também, que muitas vezes alguns projetos não são aprovados porque exagera de um lado ou de outro. Então, o projeto tem que ser ambicioso, mas também tem que ser factível. Então, na minha experiência pessoal, como comentava, após meses discutindo com colegas, tentando refinar a minha ideia, o meu processo de preparar o projeto foi realmente um mês completamente dedicado à escritura do projeto. Então, nesse mês eu realmente não fiz nada, só trabalhei no projeto e tive que preparar um número enorme de versões e sempre tendo feedback de companheiros. E isso só melhorou o projeto, tá? E realmente esse projeto vai ser avaliado por um painel de membros, como a Thelma falou, e serão um certo número de pessoas. E realmente eu acho que é essencial que haja bastante feedback de pessoas experientes. Então, esse claro, é o processo de preparação do projeto. Como eu falei, eu acho que a parte da ideia principal, o que tem que ficar claro no projeto é que você é a melhor pessoa para realizar esse projeto. Bem, como também a Thelma mencionou na apresentação anterior, esse projeto escrito vai ser avaliado. E caso tenha uma boa avaliação, aí passamos para um segundo estágio da avaliação, que é a entrevista. E isso é uma outra... exige um preparo tão exigente como a preparação do projeto escrito, mas de uma forma completamente distinta. Então, primeiramente, eu posso dizer da minha experiência que a primeira coisa que é desafiador é que a entrevista realmente é curta. Então, você tem que praticar bastante e tem que preparar, ou seja, é um processo demorado também, isso que eu queria dizer. Assim como o projeto é um processo demorado, você refinar a apresentação de uma maneira que você consiga expor suas ideias no tempo limitado que é dado para vocês e de uma forma clara. Um dos principais erros, entre aspas, né, uma das coisas, aliás, quando eu estava preparando a minha apresentação, outra vez pedi ajuda a companheiros, e eu acho que a coisa mais importante que eu aprendi nesse processo foi a seguinte, que cientistas como nós, em geral, temos o hábito de ser muito científico. E quando a gente quer fazer uma apresentação, nós queremos, ou somos treinados, talvez, vamos dizer assim, para explicar em detalhes ou entrar em coisas muito específicas e talvez seja parcialmente isso que nos interessa, às vezes, na pesquisa, mas a entrevista não é ou seja, a apresentação que se faz na entrevista não é uma apresentação científica. Há que considerar que no painel existem pessoas que têm perfis diferentes, ou seja, têm um background científico diferente de você, e que, ou seja, não são só especialistas no que você faz. Então, a parte mais importante é que seja uma apresentação de projeto. É isso que me falaram explicitamente quando eu fiz ensaios para colegas aqui do campus que já tinham passado por esse processo, e essa foi talvez a maior lição que me deram, e uma que eu costumo passar também para outras pessoas que me perguntam. E realmente foi muito valiosa. Então, a apresentação tem que ser menos científica, tem que ser uma apresentação de projeto, onde explique, claro, as ideias principais do projeto, como você planeja executá-lo e por que você é a melhor pessoa para realizar esse projeto. O tempo é curto, então exige muita prática, realmente. E, como exemplo também, no meu caso também, eu praticamente dediquei um mês só ao preparo à entrevista, a preparação da apresentação e basicamente estudando para isso. Mas é um processo
que exige bastante, mas como eu espero ter convencido vocês na primeira parte da apresentação, é uma coisa que compensa, realmente muda completamente as possibilidades de pesquisa na carreira de um pesquisador jovem. Tá? Para resumir, então, um pouco isso, essa informação que está nesse slide, é o que eu comentei, também um pouco que já foi comentado na apresentação anterior, mas eu queria ressaltar de novo isso, que abre possibilidades para realmente trabalhar na fronteira do conhecimento, para montar grupos novos e adquirir independência científica. E, como tinha falado na parte de outros impactos também, uma forma de obter estabilidade, ou seja, é muito gratificante. Com isso, bem, queria terminar a apresentação e agradecer a todos e bem, fico disposto depois a qualquer pergunta. Muito obrigada, Eduardo. Sem dúvida, é muito importante ouvir de um pesquisador brasileiro os seus conselhos e seu depoimento torna isso tudo muito mais real, não? Além de receber uma bolsa do IARC, como foi o seu caso, Eduardo, ou ser recrutado numa equipe de um pesquisador principal, existem ainda outras oportunidades para brasileiros junto ao ERC. Gostaria de convidar a Elisa Nátola, a conselheira para a Cooperação Brasil-União Europeia no CONFAP, para apresentar essa oportunidade. Obrigada, Charlotte. Bom dia, eu sou Elisa Nátola, sou assessora de cooperação internacional do CONFAP e cuido de várias atividades de cooperação internacional, principalmente com a União Europeia, e essa cooperação com o Conselho Europeu de Pesquisa é uma das mais valiosas que temos implementado ao longo dos últimos anos. E, principalmente, começou novas possibilidades que podemos oferecer a pesquisadores brasileiros através de um acordo de cooperação que se chama Implementing Arrangement, que a Comissão Europeia tem com diversos países, e no Brasil o acordo foi assinado com o CONFAP em 2016, e esse acordo é importante porque ele oferece possibilidades, nesse caso, a cientistas brasileiros que residem no Brasil, que trabalham no Brasil, para integrar equipes de pesquisa de projetos já aprovados e financiados pelo Conselho Europeu de Pesquisa. Então, como projetos que o Eduardo acabou de apresentar, sabemos que são projetos muito, muito competitivos, muito difíceis, muito ambiciosos, e é uma excelente oportunidade porque os coordenadores dos projetos que ganharam essas bolsas pelo Conselho Europeu de Pesquisa, anualmente eles podem manifestar interesse, tem uma chamada que o ARC faz, para poder manifestar interesse de receber pesquisadores de alguns países. E nesse caso, com o Brasil, essa cooperação de poder fazer essa ponte foi iniciada com o CONFAP, e depois se ampliou também envolvendo o CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa do Brasil, através de um arranjo administrativo, de um acordo de cooperação que temos sempre com a Comissão Europeia. Então, dessa forma, a gente consegue apoiar tanto pelas fundações estaduais de amparo à pesquisa, tanto em nível federal, cobrindo dessa forma todos os estados da federação e dando possibilidade para todos os pesquisadores serem ativos nessas chamadas. Podemos ver aqui que a Comissão Europeia tem esse acordo com muitos países em nível mundial e que o Brasil tem, ao longo dos anos, crescido muito em termos de número de projetos abertos a receber pesquisadores do Brasil. Agora, na última chamada que implementamos de 2019, com 545 projetos, e agora vamos lançar uma próxima com 616 projetos que ofereceram essa oportunidade. Os resultados foram muito bons, porque podemos ver em relação a outros países, o desempenho que o Brasil teve ao longo dos anos foi crescente, de uma forma muito, muito significativa, e tanto que na última chamada finalizada de 2019, nós temos, o Brasil ficou o primeiro país em termos de projetos aprovados.
e também com uma participação muito relevante tanto de manifestações de interesse de pesquisadores do Brasil a fazer parte dessa chamada, quanto de projetos aprovados, e temos certeza que isso vai aumentar cada vez mais. Então, o que tipo de apoio é dado? Porque, às vezes, essa chamada ela gera um pouco de confusão quando a gente divulga ela, pensa que são bolsas. Não são bolsas, porque são apenas apoio de mobilidade para poder integrar esses grupos de pesquisa que já são aprovados, esses projetos já aprovados, que tem que ter uma vigência ainda mínima pela frente, que pode integrar pesquisadores do Brasil por uma ou mais mobilidade de curta e média duração. Então, os pesquisadores brasileiros continuam recebendo seus salários, suas bolsas, de acordo com as regras das suas instituições, e fazem essas mobilidades visitando esses projetos. As fundações estaduais de amparo à pesquisa e o CNPq cobrem as despesas de viagem, e o restante do auxílio deve ser negociado com os coordenadores do projeto, que a gente viu que tem um orçamento também para montar as equipes, e isso é negociado de forma diretamente com o pesquisador, que também, ERC Grant, que é totalmente autônomo de poder decidir como empenhar o recurso do grant. Essa negociação é livre, a gente não entra nesse assunto, mas essa parte é o que realmente demora um pouquinho mais, porque eles têm que primeiro encontrar o projeto que é de interesse, encontrar um tema que possa ser compatível e negociar essa mobilidade, essa estadia. Nós agora temos uma chamada que está sendo finalizada, cuja avaliação é em andamento, está sendo finalizada. Em 2020, nós deixamos a chamada aberta um pouquinho mais, porque tanto a mobilidade não era possível, então a gente deu mais um tempo para poder apresentar mais propostas, para poder trabalhar mais nesses contatos. Agora, em breve, serão publicados os resultados, e logo na sequência publicaremos a próxima, que já recebemos as manifestações de interesse, terá 616 projetos apoiados pelo ERC que manifestaram interesse em receber pesquisadores do Brasil, sempre em todas as áreas do conhecimento, na fronteira do conhecimento. E a coisa importante que a gente viu também em relação a pesquisadores que foram beneficiados no passado, é que essas oportunidades, elas proporcionam muita riqueza em termos, porque os projetos são de um nível excelente, então eles podem abrir mais caminhos, mais oportunidades para os pesquisadores visitantes, e também podem passar informações, dicas práticas e orientações para poder talvez concorrer diretamente como ERC Grant numa chamada futura. Então, são experiências muito ricas, e nós podemos observar que a taxa de sucesso de quem finaliza todo esse processo e chega a apresentar projetos para nós nessa modalidade é altíssima, ou seja, uma vez que chegam a apresentar projetos, a taxa de aprovação é próxima, até o momento, foi muito próxima a 100%. Então, a gente espera que isso continue desse jeito. E esses são meus contatos. Precisando de mais informações, estou à disposição. Obrigada. Muito obrigada, Elisa. Temos candidatos que submeteram propostas e que estão impacientes de saber quais vão ser os resultados. Eu gostaria agora de apresentar como o EURAXES pode ajudá-los, lembrar como o EURAXES pode ajudá-los nos seus projetos de mobilidade, que eles sejam financiados pelo ERC ou não. Como sabem, agora meu nome é Charlotte, eu represento o EURAXES no Brasil e outros países da América Latina e do Caribe, e com sede no Rio de Janeiro. EURAXES é uma iniciativa da Comissão Europeia que promove a mobilidade de pesquisadores e o desenvolvimento das suas carreiras. EURAXES não financia a mobilidade. Ouvimos os colegas do ERC que mostraram que a Comissão Europeia sim financia.
não só no âmbito do ERC, como também no âmbito do programa Marie Skłodowska-Curie Actions, que já apresentamos em vários outros webinários nos últimos meses e que vamos continuar apresentando aos pesquisadores e às pesquisadoras brasileiras. Bem, como nós podemos, Euraxis pode ajudá-los? Estamos à disposição para ajudar com seus projetos de mobilidade ou cooperação com pesquisadores europeus. Para isso, vocês podem contar com a Euraxis para encontrar vagas de trabalho ligados à ciência ou fomentos como bolsas para viabilizar suas mobilidades. Inclusive, as vagas financiadas pelo ERC, como já foi dito anteriormente, vocês podem ser recrutados por projetos do ERC, que já tenha recebido fomento, para fazer os seus doutorados, os seus pós-doc, ou trabalhar como pesquisadores. As vagas devem ser disponíveis no portal, como vocês estão vendo agora, no portal Euraxis Jobs, filtrando por órgão de fomento, exatamente como aparece nas suas telas. Vocês podem também encontrar, usar a Euraxis, usar a ajuda da Euraxis para encontrar módulos de treinamento para desenvolver novas habilidades úteis para pesquisadores. Podemos também ajudar a encontrar parceiros e instituições de acolhimento na Europa para realizar uma pesquisa. Podemos ainda ajudar a oferecer apoio para preparar suas viagens, uma vez que vocês conseguiram um fomento, uma vaga de trabalho, e a sua chegada no seu país de destino na Europa, cuja língua, às vezes, vocês não falam e precisam de apoio para saber um pouco como funciona, como vai ser a sua nova vida. Temos ainda muitos outros eixos de atuação nos quais podemos ajudar os pesquisadores e que vocês podem encontrar através do portal Euraxis Jobs. Conosco, da Euraxis Brasil e América Latina, vocês podem receber principalmente informações para facilitar a sua vida, obviamente para identificar fomentos, mas também para entender o que esses fomentos oferecem para vocês brasileiros, para ajudar a entender o que as chamadas querem, o que elas oferecem. E também oferecemos treinamento, para entender, para melhor entender esses fomentos. Compartilho os nossos contatos com vocês, pois a melhor maneira de vocês não perderem nenhuma oportunidade que o meu colega Daniel e nós da Euraxis no Brasil identificamos para vocês é acompanhar as nossas mídias sociais, onde sempre divulgamos inúmeras chamadas e oportunidades para vocês. Também não hesitem em entrar em contato para falar dos seus projetos, estamos à disposição para guiá-los e dar dicas de como começar, onde procurar mais informações, teremos muito prazer em ajudá-los. Com isso, eu termino a minha apresentação e esse ciclo de apresentações. Vocês receberam muitas informações e, sem dúvida, tem muitas perguntas, então vamos aproveitar a presença dos nossos palestrantes para sanar umas dúvidas. E eu queria começar, convidar os meus colegas para colocar suas câmeras e queria começar perguntando a Thelma, o processo de candidatura que você descreveu e as entrevistas devem ser realizadas na língua inglesa exclusivamente, certo? Sim, é verdade. A proposta pode ser escrita noutra língua, é possível ter a tradução, mas a entrevista terá que ser realizada em inglês. É possível também ter tradutor, mas eu penso que, quer dizer, de acordo com as nossas regras, é possível, mas eventualmente não falar a língua, penso que poderá dificultar o processo de comunicação, mas é possível ter um tradutor e a entrevista decorrer em português e depois haver um tradutor que faz a tradução para inglês.
Perfeito. Seguindo uma pergunta prática agora para a Elisa, em relação justamente ao que a Charlotte comentou sobre as datas dos resultados da chamada de ACI Confap de 2021 e também se tem previsão para quando será a próxima chamada, Elisa. Então, data exata não tenho ainda, porque estou aguardando algumas avaliações que estão em andamento. Algumas são completadas, outras estão em andamento, mas não falta muito para terminar. Eu acredito que dentro do mês de outubro serão publicadas, mas eu não posso dizer uma data, porque ainda não sei qual será a data exata. E quando será publicado, nós publicamos sempre tudo no site do Confap, então também convido vocês a se cadastrar na newsletter, assim as informações vocês podem recebê-las semanalmente e já não perder logo o resultado publicado. Quanto à chamada, a nova chamada, essa estamos prontos já para poder lançar em termos de conteúdos, porque ela vai ser principalmente seguir as modalidades que já implementamos até o momento. Porém, nós precisamos primeiramente finalizar uma coisa jurídica, o guarda-chuva jurídico precisa ser renovado, porque o CNPq participa nessas chamadas, se associando ao Confap, através de um acordo que se chama Administrative Arrangement, que nós temos diretamente um acordo com o URC, que é o Implementing Arrangement, mas a participação do CNPq, que é fundamental para poder se juntar com as FAPs, ele precisa ser atrelado ao Administrative Arrangement, que está em fase de renovação para o Horizon Europe. Então, precisamos completar essa etapa, que também está próxima a ser ultimada, e, na sequência, a gente pretende lançar ainda esse ano. Só um pouco de paciência, então. Obrigada, Elisa. Eduardo, uma pesquisadora brasileira que também recebe fomento de pós-doc da Marie Skłodowska-Curie, gostaria de saber se seu ERC foi relacionado ao seu projeto Marie Curie e se isso foi avaliado positivamente ou negativamente. Não tem relação direta o tema do meu projeto atual com o do meu pós-doc da Marie Curie não tem uma relação direta. Claro que faz parte da sua trajetória, então isso acaba trazendo elementos, algumas ideias talvez possam ter vindo desse período. E enquanto à avaliação positiva, eu diria que a avaliação é bastante positiva, porque isso entraria na parte do seu currículo, e essas bolsas também são bastante prestigiosas, então eu creio que tem uma avaliação bastante positiva, sim. Perfeito, obrigado, Eduardo. Thelma, agora uma pergunta para você em relação à contagem dos anos de experiência pós-doutorado. Eu vou tentar emendar duas perguntas numa só. Uma pesquisadora quer saber se ter filhos, né, licença maternidade, como é que essa contagem é feita na experiência, né, para saber se ela vai ter tantos anos ou menos anos de experiência após a obtenção do doutorado, e também se a experiência também é contada fora da academia, se a pessoa trabalha talvez numa instituição de pesquisa que não seja uma universidade, mas que seja um instituto de pesquisa privado ou numa organização internacional, como que isso é contabilizado? Ok. Então, relativamente à pergunta de licença de maternidade, eu acho que isso era um dos pontos. É possível considerar 1 ano e meio por filho ou filha, para as mulheres e para os homens o mesmo período como licença de paternidade. Isso é considerado, o que leva a um aumento da janela de elegibilidade, ou seja, se durante aquele tempo a pesquisadora esteve fora da atividade de pesquisa, a janela é aumentada no valor de 1 ano e meio por filho ou filha. Relativamente à experiência fora da carreira académica, sim, ela é considerada, e nós, aliás, temos
muitos candidatos que tiveram a trabalhar na indústria, em laboratórios industriais e que só mais tarde, então, ingressaram na carreira académica ou que tiveram na carreira académica e que ingressaram em laboratórios industriais, e a análise dos méritos dos diferentes candidatos é sempre vista tomando esses diferentes percursos em consideração. Ou seja, nós, quando fazemos a avaliação dos méritos de um candidato, não olhamos somente para os papers e as apresentações que são feitas em conferências de referência. Existem muitos outros indicadores que são tomados em consideração para fazer a avaliação correta dos méritos do candidato. Aliás, neste contexto, eu gostava de mencionar que recentemente o Conselho Europeu de Pesquisa assinou a Declaração de São Francisco, que está relacionado com a DORA, em que há uma ligação direta e uma recomendação muito clara em que os membros do painel deverão olhar e analisar os artigos científicos que foram, que têm a autoria ou coautoria dos candidatos, sem prestar atenção às revistas ou aos jornais científicos onde esses papers foram publicados. Nós queremos efetivamente que os resultados da pesquisa dos nossos candidatos sejam avaliados como um todo e não os jornais ou as publicações nas quais esses papers foram publicitados. Isto é um modo mais justo de avaliação dos verdadeiros méritos dos pesquisadores. E então isso é algo que o Conselho Científico Europeu sempre fez, e neste momento isso foi formalizado através da assinatura da Convenção de São Francisco. Obrigada, Thelma. Eduardo, quando você disse que você conversou muito com colegas, etc., você também teve acesso a uma proposta escrita bem-sucedida ao IRC para ajudá-lo? Sim, por meio das redes, sim. Eu tive alguns colegas que tentaram, alguns com resultado positivo, outros com negativo, e, na verdade, os dois tipos de experiência ajudam na preparação. Ok, então, os pesquisadores que querem submeter uma proposta talvez possam entrar em contato com a instituição de acolhimento, ver se pode ser colocado em contato com pesquisadores bem-sucedidos, talvez, e discutir com eles e talvez ver suas propostas. Eu acho, aqui, no meu caso particular, nessa universidade, eu acho que acontece naturalmente, quando, principalmente, não é uma universidade tão grande assim, então, quando fazem seminários e também, principalmente, quando passa ao seguinte passo na entrevista, já houve casos que me convidaram também para reuniões para que a gente passasse também nossa experiência. Ok, obrigado. Vocês ouviram que existe uma rede de pontos focais de contato do ERC. No Brasil foi mencionado o professor Moacir e a Cecília, que tem essa função, e existe essa mesma rede na Europa. Esses pontos de contatos também fazem eventos para mostrar, para divulgar as chamadas e para compartilhar dicas, e às vezes mostram candidaturas ou exemplos reais que podem ajudá-los nesse processo. Perfeito. Thelma, uma pergunta para você em relação ao que pode constar no orçamento, se pode ter alocação, por exemplo, para atividades de public engagement, ou seja, de comunicação científica, né, do próprio projeto, se todos os custos com equipamentos podem ser cobertos pelo projeto, e também nessa questão de financiamento a gente sabe que os fomentos são muito generosos, mas se há a possibilidade de você acumular com outro financiamento existente que você tenha já como pesquisador. Sim, não há qualquer tipo de problema em que um pesquisador já tenha um fomento extra
aquilo que certamente será clarificado na entrevista é se o pesquisador tem muitos fomentos, digamos assim, até que ponto é que o pesquisador está realmente disponível para se focar num projeto desta envergadura, com este nível de ambição. É bastante importante que a pessoa se dedique inteiramente. Existem alguns limites mínimos de dedicação ao projeto, mas certamente se temos candidatos e, em alguns casos isso acontece, que têm já uma quantidade bastante generosa de fomentos, a pergunta inevitavelmente é feita durante a entrevista, até que ponto é que eles ainda conseguem dedicar uma quantidade suficiente de tempo para garantir que o projeto é levado a bom porto. Posso dizer-vos que a maior parte dos nossos candidatos diz imediatamente: caso eu consiga ter este projeto do IRC, eu irei automaticamente ter uma diminuição de participação nos outros projetos. Isto só para dizer, e eu acho que o Eduardo concordará comigo, estes projetos são oportunidades únicas e que na realidade dão uma oportunidade ao investigador de ser totalmente livre na sua área de investigação. Não existe pressões de ordem nenhuma para desenvolver a sua ideia de pesquisa e, portanto, eu acho que as nossas bolsas são oportunidades únicas que, uma vez obtidas, os nossos pesquisadores, ou os nossos bolsistas, farão tudo para que a ideia seja levada a bom porto, porque, como disse o Eduardo, existem muitas outras consequências positivas na carreira de pesquisa de um bolsista IRC, que é muito importante para o futuro. Portanto, nós não temos qualquer tipo de problemas em que hajam outros fomentos, mas, como eu referi durante a minha apresentação, tem que ser sempre claro que o pesquisador principal está por detrás da ideia e fará tudo para que a ideia seja executada de forma positiva. Perfeito. Só para emendar uma pergunta rápida, Thelma, também e objetiva, quanto tempo leva todo o processo de candidatura? Existe uma estimativa, desde que a pessoa submete a candidatura, todos os painéis realizam a avaliação, até a pessoa efetivamente começar a poder usar o grant? Digamos que um ano é um valor razoável, desde o momento em que a chamada é fechada até que todo o processo de avaliação seja feito e terminado, comunicado os resultados e depois haja a parte envolvendo os nossos colegas gestionários financeiros para que a proposta depois seja vista do ponto de vista financeiro até que o grant agreement ou o contrato seja efetivamente assinado. Eu penso que um ano é um valor bastante razoável, desde o closing da call, da chamada, quando termina a possibilidade de submeter a proposta, até começar o pesquisador a executar o seu projeto. Obrigada, Thelma. Eduardo, quer contribuir? Eu só ia mencionar que isso seria mais ou menos o prazo, né, de aplicação, mas para o preparo da proposta e tudo, eu acho que tem que começar bem antes, bem antes. Acho que já o processo de ter a ideia, ir maturando a ideia, começar a preparar o projeto, tem que ser vários meses antes, pelo menos. Então, eu acho também o que a Thelma tinha falado antes, que às vezes as pessoas tentam, não conseguem, tentam de novo, porque também tem mais tempo para maturar a ideia e desenvolver um pouco melhor o projeto. Não é um tipo de projeto que sai a convocatória e você consegue fazer em um mês. Isso com certeza não é. Obrigada. Thelma, uma pergunta. Você mencionou que é possível, quer dizer, que os pesquisadores tenham 50% do seu tempo deve ser passado na Europa e tem uma porcentagem do tempo que deve ser dedicada ao projeto financiado pelo ERC. No caso das Consolidator, os 50% do tempo a ser passados na Europa devem ser conduzidos de forma contínua ou pode ser fracionado? Como funciona isso? É de forma fracionada. No total, durante os 5 anos, supondo que o projeto tem a duração total de 5 anos, tem que passar 50% ao longo dos 5 anos
na Europa. Claro que isso é fracionado e é considerado para toda a duração, mas quero eu dizer que é muito estranho, digamos assim, que uma pessoa dedique 100% do tempo nos primeiros 2 anos e depois vai, entretanto, saia da Europa e só volte, digamos que no último meio ano de execução do projeto. Estes projetos requerem um envolvimento bastante grande do pesquisador principal e, apesar desses 50%, é preferível que seja feito ao longo da duração para que haja uma proximidade da equipa e do investigador principal para que o projeto seja desenvolvido de forma a ter sucesso e a que os objetivos sejam efetivamente atingidos. Perfeito. Gostaria só de mencionar aqui, antes de prosseguir para a próxima pergunta, mandar uma saudação ao professor Moacir Martucci, que fica baseado na USP, eu vi aqui que ele comentou que está presente, ele é o ponto de contato nacional para o ERC no Brasil e se dispôs aqui a ajudar possíveis candidatos. Então, podem escrever para a gente pode fazer essa ponte com o professor Moacir Martucci também, agradecemos a presença dele aqui no webinar também. Elisa, uma pergunta aqui para você sobre que não ter ficado muito claro exatamente o fato do auxílio do CONFAP não ser uma bolsa em si, mas um auxílio de mobilidade. Você pode explicar como é que funciona isso, se a pessoa tem que estar afiliada a uma universidade e também para o caso da FAP do estado que a pessoa está não participar da chamada, ela pode requerer também o financiamento via CNPq? Poderia explicar para a gente? Sim, então, essa aqui é uma modalidade que não se aplica apenas ao Brasil, é a modalidade da cooperação dentro das moldes do Implementing Arrangement, ou seja, o auxílio é para visitar os grupos de pesquisa. Isso não significa que esse auxílio se traduz numa bolsa, se traduz numa ajuda de custo para poder viajar e o próprio projeto pode negociar um apoio adicional em termos de per diems ou outro tipo de auxílios. Mas tem que estar muito claro também na proposta que vem feita para nós, como é que vai funcionar isso, qual é o programa de trabalho, qual é o acesso aos laboratórios e toda essa conexão. Então, a regra de elegibilidade específica deve sempre ser verificada com a Fundação de Amparo à Pesquisa ou o CNPq, em termos de que tipo de vínculo precisa ter com a universidade, a entidade de pesquisa anfitriã, mas normalmente tem que ser elegível, pelo menos as regras, até a última chamada feita, provavelmente vai se manter assim, mas ainda não foi publicada, não sabemos, é que tem que ter título de doutor já, então já tem que ter um doutorado e ter uma forma de já ter uma bolsa, um salário, um tipo de vínculo com uma instituição de pesquisa. Exatamente o tipo de vínculo a gente não fica muito definindo, detalhando, tem que ter já um vínculo e com uma instituição de pesquisa. A submissão, ela vem feita diretamente para a chamada, então, para o CONFAP, que centraliza isso. E nós vamos depois orientar as avaliações ou para as fundações ou para o CNPq, quando não tem estado dos pesquisadores envolvidos. Então, isso vem dividido de forma bastante equilibrada para que tantos estados possam apoiar e assim o CNPq, ou se, por exemplo, algum pesquisador não seguiu exatamente as regras de um estado, também o CNPq pode considerar esse apoio. E, de fato, tem funcionado muito bem, porque, de fato, nas edições anteriores, as FAPs têm apoiado praticamente todas as propostas recebidas nos estados, e onde não tinha estado, entrou o CNPq e também apoiou. E os resultados são muito, muito bons, porque a gente pode observar um equilíbrio dentro do país em termos de estados e pesquisadores e de todas as regiões do país.
e essa conjunção funciona bem, por isso que nós gostamos sempre porque a primeira chamada foi feita sem o CNPq, porque ainda não tínhamos o outro acordo que possibilitava essa participação conjunta, mas isso é fundamental para o sucesso e para garantir. Perdemos a Elisa, eu gostaria de fazer uma última pergunta para você, Thelma. Você pode só explicar um pouco mais sobre as bolsas Synergy, como funcionam e qual é o objetivo desses projetos? Sim. Como funcionam estas bolsas? Então, como eu tentei explicar, estas bolsas são bastante diferentes das bolsas individuais. São bolsas que pretendem resolver questões científicas que normalmente requerem a participação de pesquisadores que trabalham em áreas diferentes. Portanto, o nível de ambição é ainda mais elevado do que uma bolsa individual, e tem que ficar bastante claro que, como o Eduardo estava a dizer, quando submetemos uma bolsa individual, tem que ficar absolutamente claro que você é a pessoa correta e a única pessoa capaz de levar aquela ideia a bom porto, ou seja, ter sucesso e cumprir os objetivos. O mesmo princípio existe nas bolsas de sinergia. Talvez seja ainda mais complexo, porque tem que ficar claro que a equipa que foi montada fazem parte ou são, como dizer, eles são efetivamente essenciais e os únicos que, em conjunto, ao trabalharem em conjunto, serão capazes de desenvolver conhecimento que não seria possível se eles trabalhassem em isolamento. Ou seja, aquilo que eu estava a tentar dizer é que essas bolsas, esse aspecto sinergético, vai muito além da cooperação, daquilo que nós dizemos, eu faço esta parte, o outro pesquisador faz a outra parte, e depois os restantes farão partes adicionais, ou seja, esse tipo de interação no trabalho dos diferentes pesquisadores vai muito além disso. Eles têm que efetivamente participar e desenvolver em conjunto a metodologia de trabalho que, de outra forma, sem eles não conseguiriam atingir. É difícil explicar este conceito de sinergia, mas aquilo que nós normalmente dizemos é que, assumindo que temos 4 pesquisadores a trabalhar, se nós dessemos 4 bolsas individuais, o resultado ou as realizações que eles iriam ter seriam muito inferiores àquilo que eles conseguiriam atingir e realizar se tivessem uma bolsa de sinergia e tivessem efetivamente a trabalhar de um modo muito próximo uns com os outros. Ou seja, é então aquilo, como explicar, normalmente as pessoas que estão envolvidas nestas bolsas de sinergia têm backgrounds diferentes e que são necessários para ter uma abordagem ou implementar uma abordagem completamente inovativa, que só é possível se efetivamente aquelas pessoas trabalharem de modo muito, muito próximo, digamos assim. Muito obrigada, Thelma. Fizemos recentemente uma entrevista com um pesquisador que está com sede no Chile e participa de um projeto Synergy. Vocês podem encontrar sua entrevista no YouTube da Euraxis Brasil na América Latina. Bom, agradeço a todos os panelistas pela participação e a todos vocês pelo interesse nas oportunidades que o IRC oferece. Vocês vão receber nos próximos dias a gravação e os slides, os links que foram mencionados e tudo que é necessário para vocês prepararem suas propostas. Para terminar, eu gostaria de convidar vocês a participarem da nossa enquete de satisfação, que vai ser lançada assim que o webinar terminar, e desejo a todos uma boa tarde e sorte nas suas propostas. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado.